Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui nessa manhã, meu irmão, para darmos sequência à nossa série de estudo. Glória a Deus, uma vida com propósito. 40 dias de estudo com esse tema, uma vida com propósito. Meu irmão, e hoje, meu irmão, eu quero lhe apresentar o nosso terceiro estudo. O que dirige sua vida? Vamos entender? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Percebi que o que faz o homem correrem atrás do sucesso é a inveja. Glória a Deus. Meu irmão, o homem sem propósito é como um barco sem leme, uma vira-lata, um nada, um ninguém. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a forma, meu irmão, que dirige a sua vida? Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma cobrança dolorosa, um temor, uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo de remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que o seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair na presença de Deus. E Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, meu irmão. Perambulando pela vida sem propósito. Somos produtos do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele, meu irmão. O propósito de Deus não é restringir pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder. E um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Glória a Deus. Segundo, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam à mágoa sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício, meu irmão. O rancor sempre machuca, mas a você que a pessoa que trouxe tal indignação, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com sua vida. Você continua, meu irmão, angustiado em sua dor, perpetuando o passado? Ouça, meu irmão, ouça só. Os que os magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor,
através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com as suas amarguras. Para seu propósito, para o seu próprio bem. Aprenda com o passado e então afaste-se dele. A Bíblia diz: ficar desgostosos e amargurados é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Amém? Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado da experiência traumática e de expectativas ilusórias do nascimento de um lar extremamente severo, ou mesmo de predisposição genética, independentemente do que tenha causado tal situação, meu irmão. Pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, elas se incorporam de maneira cautelosa, evitando risco e tentando manter a situação vigente. O medo, meu irmão, é a autoimposição de um cárcere que o impediria de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso com as armas da fé e amor. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quarto, muitos são dirigidos pelo materialismo. Meu irmão, seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. O impulso de sempre querer mais, baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, me tornará mais importante, mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posse somente trazem felicidade temporariamente, uma vez que as coisas não se modificam, acabando nos entediando. E então passamos a desejar modelos mais novos, anteriores e melhores. Também, meu irmão, é um mito a concepção de que quanto mais possui, mais importante serei. Ei, autoestima é patrimônio, não são as mesmas coisas. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas e em um piscar de olhos, em virtudes de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de vocês: seu relacionamento com Deus. Quinta e última, meu irmão, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Glória a Deus. Veja só, meu irmão, ninguém pode servir dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Meu irmão, essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelo propósito de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-lo, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem o propósito, a vida é um movimento sem sentido, meu irmão. Uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivos, sem um propósito. A vida é trivial, mesquinha e inútil. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Então, dando continuidade aqui, meu irmão, ao nosso terceiro dia, as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Olha, meu irmão, existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósito. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importante. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia e psicologia para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, meu irmão. Sem isso, tudo é insuportável. Pessoal, um jovem, na casa dos 20 anos, ele escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Alguns dias, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Sem Deus, meu irmão, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado muita força em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, meu irmão, mas uma vida sem propósito. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão na sua vida quando você começar a viver com propósito. Deus diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz: pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginaríamos, influentemente além dos nossos mais sublimes orações, anseio, pensamentos ou esperanças. Segundo, conhecer seu propósito simplifica a vida. Irmão, ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Se um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destina o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas expressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. Meu irmão, é impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-lo por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Ou possivelmente você está assistindo muita televisão. Uma vida dirigida por propósito, meu irmão, leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz: a vida vistosa
e a arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também, meu irmão, leva a paz de espírito. Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Amém? Terceiro, conhecer seu propósito direciona. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz, meu irmão, com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Harry David Thoreau observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração, sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definitivo, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente desta vez, mas não resolve o verdadeiro problema. Uma falta de foco e de propósito. A Bíblia diz, meu irmão, não viva descuidadosamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. A capacidade, meu irmão, de focalizar pode ser verificada na luz. A luz é difusa, tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-las ao focalizá-las com uma lente de aumento. Os raios do sol podem ser direcionados a fim de atear fogo, a grama ou em um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como um raio laser, ela pode cortar o braço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciam a história foram os mais concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano, praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixa de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Nunca difunda atividades com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para que? Paulo diz: aqueles de nós que almejam tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nele, nesse alvo. Quarto, meu irmão, conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor do que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvazia quando falta um propósito. Até mesmo levanta-se da cama, se levantar da cama se torna um fardo. É normalmente um trabalho sem sentido, e não o excesso de trabalho que nos esgota, solapa nossas forças e rouba o nosso prazer. Meu irmão, esta é uma verdadeira alegria da vida. Ser usado por um propósito conhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo
não se devota a torná-lo feliz. Quinto e último, meu irmão, conhecer o seu propósito e preparar a sua eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que, em última análise, mais importante não é o que outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem, homenagens são esquecidas. Na faculdade, e a meta era ser campeão. Então, meu irmão, viver para criar um legado na terra é um objetivo tacanho, uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na terra para ser lembrado, você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia, meu irmão, em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes de que você entre na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar conta de si mesmo a Deus, meu irmão. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente. A partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho? O que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda pergunta, o que você fez com o que eu me dei? O que você fez com sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos que Deus lhe deu, você o rasgou consigo mesmo ou você o utilizou para um propósito que Deus lhe deu? Prepará-lo para essas duas perguntas, meu irmão, é o objetivo preparar para essas duas perguntas é o objetivo, meu irmão, desses 40 dias de estudos. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse estudo, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Esse foi o nosso terceiro dia pensando sobre um propósito, uma vida com propósito. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Quero deixar um tema para reflexão. Viver com propósito é o caminho para a paz. Quero deixar um versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, versículo 3. E uma pergunta para você meditar, meu irmão. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha vida? Que força quero que dirija a minha vida? Medita, meu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso terceiro dia de uma vida, com Deus, uma vida com propósito. Perdoe, meus irmãos, muita coisa na cabeça, amém? Esse é o nosso terceiro dia, uma vida com propósito. Deus abençoe, meu irmão. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, amém? Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.